Falando agora de superfícies quádricas, usaremos as formas quadráticas para entender as superfícies quádricas. O que é uma superfície quádrica? Bom, uma quádrica central é um subconjunto do Rn. Uma quádrica central é um subconjunto do Rn, né, para o qual ele é dado pelo conjunto de nível 1 de uma forma quadrática. Tem uma certa forma quadrática, conjunto de pontos x1 etc xr em Rn, onde o φ de x1 de xr é igual a 1, okay, é chamado uma quádrica central. Nós já sabemos que existe uma certa base ortonormada de Rn, relativamente à qual eu posso escrever este conjunto como o conjunto dos y1 e yn, onde esta soma de quadrados com os respectivos coeficientes é igual a 1. Okay? Onde os lambda 1 e lambda n são os autovalores da matriz simétrica associada à forma quadrática φ. Okay? Portanto, nós sabemos que podemos ter esta representação em geral. Então, as retas que contêm os vetores desta base ortonormal são chamadas os eixos principais da quádrica central, sigma. Para n igual a 2, um tal conjunto diz-se uma cônica central. Okay? Assim, em R2, uma cônica central tem esta equação. ax² mais bxy mais cy² igual a 1. E escolhendo uma certa base ortonormal, né, com lambda e mi autovalores da matriz ABBC, obtida por esta relação aqui, nós temos a expressão lambda 1y² mais mi, aqui é lambda y² mais mi y² igual a 1, como uma expressão da cônica central, né, quando nós passamos para a base adequada ortonormal, associada à matriz simétrica que representa a forma quadrática. Consoante o sinal dos autovalores, podemos dizer que esta cônica central é uma hipérbole, se os autovalores forem sinais trocados, né, forem positivos e negativos, uma elipse, se ambos os autovalores forem positivos, uma circunferência, no caso particular, que os autovalores sejam idênticos e positivos, o conjunto vazio, se os autovalores forem ambos negativos, okay? Ou um deles negativo e o outro nulo, okay? Ou são duas retas paralelas, se um dos autovalores é positivo e o outro é negativo, o outro é nulo e o outro é nulo. Okay? Então temos todos estes casos que nós podemos distinguir pelo sinal, diretamente pelo sinal dos autovalores associados ao operador simétrico que representa a forma quadrática. Por definição, as curvas obtidas quando se intersecta um côno circular reto com o plano chamam-se as tais secções cônicas. Temos aqui a parábola. Temos aqui uma elipse. Temos aqui uma circunferência. E temos aqui hipérbole. Ok? Então, chamam-se também seções cônicas por causa disto aqui, da geometria clássica. Usando o método de completamento do quadrado de Lagrange, que nós vimos nas notas sobre formas quadráticas, nós rapidamente identificamos o tipo de cônica. Okay? Mas este método não fornece bases ortonormais, como nós observamos quando vimos o teorema de Lagrange, e portanto ele não permite distinguir entre uma elipse, né, e uma esfera, uma elipse e uma circunferência, um elipsoide e uma esfera. Especialmente no caso em que o termo, né, B, termo misto, né,
xy existe na equação da cônica. Okay? Apesar disto, o completamento do quadrado é muito eficiente, principalmente em dimensões maiores do que 2, okay? Onde é muito difícil calcular os autovalores e os autovetores. Okay? Mais detalhes sobre a identificação de cônicas, né? Vejam o material geral de geometria analítica. Okay? Eu vou deixar aqui um link para o meu curso de geometria analítica, onde na parte final se estuda a identificação de cônicas. Podemos usar o nosso estudo de formas quadráticas para classificar superfícies quádricas. Vou explicar o método geral desse tipo de classificação. Então, no espaço, em R3, as quádricas centrais podem sempre ser reduzidas numa certa base ortonormada a equações deste tipo. Okay? Que são a soma de quadrados, y quadrado, y2 quadrado, y3 quadrado, com certos coeficientes. Onde lambda 1, lambda 2 e lambda 3, esses coeficientes são os autovalores da matriz simétrica que representa a quádrica dada na base canónica. Bom, teremos os seguintes tipos de superfícies quádricas, dependendo dos sinais destes autovalores, quádricas centrais, né? Um elipsoide, se todos os autovalores forem positivos. Um hiperboloide, se tiver 2 autovalores positivos e um negativo. Um hiperboloide de 2 folhas, se eu tiver um autovalor positivo e 2 autovalores negativos. O conjunto vazio, se os autovalores forem não positivos. Um cilindro cônico, se eu tiver algum autovalor nulo. Ok? E a partir daí, o que sobra é uma cônica em R2. Ok? Então, eu vou ter a cônica em R2 no plano R2 vezes 0 e depois vou ter retas verticais sobre os pontos dessa cônica que vão compor um cilindro sobre essa cônica. Então, como alguns esboços, né? Temos aqui uma esfera, temos aqui um elipsoide de revolução, temos aqui um hiperboloide de uma folha e de 2 folhas, temos aqui um cilindro hiperbólico e um cilindro elíptico. Em geral, né, as quádricas em Rn são definidas por equações deste tipo. Em que eu tenho aqui uma forma quadrática, isto é uma forma quadrática deste lado, e tenho aqui uma forma linear. Ok? Que após a escolha de uma certa base ortonormada apropriada, elas podem se reduzir, ou seja, eu diagonalizo este pedaço, elas se reduzem a este caso. Onde este R aqui é o posto da matriz, né? De fato a matriz B e J da forma, a matriz que vem daqui, esta matriz. Nós podemos eliminar o termo linear mediante uma escolha de novas coordenadas. Okay? Isto a gente faz por uma translação. Como é que nós fazemos isso? Não é complicado. Okay? Nós vamos tomar esta mudança de coordenadas, okay, de maneira a eliminar os primeiros R termos lineares. Okay? E isto nos permite escrever aquela expressão com uma soma de R quadrados e o resto dos termos lineares, de R mais 1 até N, né, que eventualmente podem sobrar. Se todos os termos lineares se anularem, se esta parte aqui for 0, obtemos um cilindro sobre uma quádrica central. Né? Ou se o R for igual a N, portanto, se o posto for completo, for total, então eu obtenho uma quádrica central. Okay? O que sobra, se eu não conseguir eliminar tudo, portanto, se eu tiver que este vetor não é nulo, né? Nós escolhemos novas coordenadas para eliminar estes coeficientes. Então, o que a gente faz? Tomamos um certo ponto, Z
0, né, por certo ponto, onde nós calculamos o valor daquela expressão linear, né, e definimos novas variáveis, mantemos as primeiras R variáveis, e de R mais 1 até N eu defino nova coordenada sendo Z menos Z0. Okay? Nestas coordenadas, a equação da quádrica vai se transformar em algo deste tipo, em que eu eliminei, em vez de aparecer 1, né, ou uma constante, como o termo independente aparece o 0. E eu observo que esta parte linear pode ser entendida como certo produto interno. Certo produto interno de B com este vetor W. Okay? Vamos escolher agora uma certa base ortonormal, cujo primeiro vetor seja o vetor dado por estes coeficientes normalizados. Okay? E seja as coordenadas de W nesta base T, R mais 1, T. Ok? Trabalhando apenas nestas N menos R coordenadas. Ok? Então, eu vou fixar, vou mudar, vou fazer com que este vetor, o vetor B, passe a ser apenas um vetor de uma das coordenadas. E o resto, eu tomo uma base ortonormal, toda, de forma que eu vou eliminar o resto das coordenadas. Então, no final, ao fazer esta mudança, nós obtemos a parte inicial que essencialmente se manteve, né? E as últimas coordenadas são todas eliminadas menos uma. Okay? Todas as mudanças de coordenadas foram translações ou transformações ortogonais. Escolha de bases ortonormais. Então, toda a quádrica geral admite uma certa mudança de coordenadas deste tipo, são de coordenadas afim, uma mudança de coordenadas afim, okay? Onde isto aqui é uma matriz ortogonal que transforma esta equação, né, na equação 1. Okay? Com o D igual a 0 ou diferente de 0. Se o D for 0 tem uma quádrica central, ou um cilindro sobre uma quádrica central. Se o D for diferente de 0, né, eu tenho uma outra opção, vamos já ver. Então, o R aqui, este R é o oposto da matriz da forma quadrática e lambda 1 e lambda R são os autovalores não nulos. Certo? Então, posso sempre reduzir este caso. E se eu tiver o posto como sendo n menos 1, e se aquele D for diferente de 0, então eu posso resolver para o Tn e a quádrica é dada deste jeito. Isto é um paraboloide. Okay? É um certo tipo de paraboloide. O tipo exato de paraboloide vai depender dos sinais, lambda 1, etc. Lambda r menos 1. Em geral, eu vou obter uma coisa deste tipo, né? Em que este R mais 1 não é N. Ok, então tem mais variáveis aqui que se anularam. Isto passa a ser um paraboloide cilíndrico. Ok, portanto passa a ser um paraboloide com algumas das variáveis livres. Certo? Então isto dá-nos todas as possíveis opções para uma quádrica geral em R3. Vemos aqui um paraboloide elíptico. Aqui um paraboloide hiperbólico. Okay? Este é um tipo de quádrica. Aqui temos Z igual a x2 mais b y2. Né? Aqui temos sinais trocados. Aqui com A e B positivos. Né? Aqui temos sinais trocados. Um cilindro parabólico. Então temos aqui tipo algo como Z igual a AX quadrado. E o Y aparece. Né? E isto resume, digamos, as quádricas principais e como nós podemos trabalhar em dimensão maior, okay? Para reduzir todos os sistemas usando
usando as formas quadráticas, né, e a diagonalização das formas quadráticas para entender todos os tipos numa classificação uniforme.